Convido os irmãos a abrirem no livro de 2 Reis, livro histórico de 2 Reis, capítulo 5. Nós leremos os 19 primeiros versículos desse capítulo, né? Mas antes eu queria saber dos irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, que estão nos visitando pela primeira vez, segunda vez, e que eu ainda não conheço. Talvez você pode estar vindo aí até mais de 2 vezes, mas eu ainda não conheço você. Mas eu queria conhecer você nessa noite. Eu não quero te constranger, mas eu queria que você só levantasse a sua mão. Você que nos visita aqui nessa noite, que está conosco, seja bem-vindo, sejam bem-vindas, seja bem-vindo, querido. Eu queria que você recebesse dos nossos irmãos e irmãs um abraço, um aperto de mão carinhoso. Hoje nós temos a alegria de receber conosco também a nossa congregação da Vila Rabelo. Nossos irmãos da congregação estão lá atrás com o nosso seu Pedro Sergadilha, nosso licenciado. Sejam bem-vindos, vão participar conosco hoje da Ceia do Senhor. E cumprimentos dados, abraços dados, eu queria então iniciar a nossa conversa sobre a nossa 7ª marca de uma igreja que se desenvolve, do desenvolvimento natural de uma igreja. Você que está chegando hoje, para que você fique um pouco mais ciente do que nós temos conversado nas últimas 8 mensagens anteriores, né, desde a introdução e até essa marca de hoje, nós passamos por algumas marcas que entendemos ser marcas que estão em todas as igrejas saudáveis e que têm crescido de forma saudável. E quando eu digo crescer de forma saudável, são igrejas que têm impactado os locais por onde elas estão instaladas. Elas são igrejas na comunidade, elas são igrejas da comunidade, elas são uma igreja com a comunidade. E essas igrejas, elas têm feito diferença no mundo todo. Essas 8 marcas que você está lendo aí, que estão nas laterais, nessas flâmulas aí na parede, penduradas, elas são um apanhado de estudos que foram feitos e que procuraram mais ou menos umas 3, 4 mil igrejas que têm feito a diferença onde elas estão. E esse estudo entendeu que essas 8 marcas fazem parte da história dessas comunidades de fé. Essas marcas não são enraizadas, tá? Não são engessadas, elas não são como aquele pragmatismo que faça isso e você vai ter sucesso. Elas são princípios que vão nortear a nossa comunidade de fé, que elas podem ser trabalhadas de acordo com a realidade da nossa comunidade de fé. Nós falamos sobre liderança capacitadora, e na liderança capacitadora nós trabalhamos a perspectiva de uma igreja que entende que uma geração testifica a outra geração as glórias de Deus. Todo avivamento que teve continuidade porque uma geração investiu na vida de outra geração. Isso aconteceu, por exemplo, com os morávios, século 17, onde uma reunião de oração de 24 horas durou 100 anos, 24 horas por dia, todos os dias durante esses 100 anos ininterruptamente, e isso marcou uma comunidade entre os morávios que enviou mais missionários no mundo, no seu tempo ali, do que nós, Ocidente, enviamos nos últimos 200 anos. Essa comunidade enviou em 100 anos. Era uma comunidade que tinha 5.000 pessoas que moravam lá, mas que durante 100 anos uma geração testificou a outra geração as glórias de Deus. E impulsionou o coração deles para transformar a história de pessoas por onde eles passariam. Nós passamos também por ministérios orientados pelos dons, porque entendemos que todo cristão que foi marcado, todo aquele que se diz cristão e foi marcado pela cruz de Cristo, que entendeu que foi chamado por Jesus Cristo, a salvação, todo cristão foi dado a ele um dom. Se você não conhece o seu ainda, seja bem-vindo à nossa comunidade de fé. Nós queremos ajudar você a desenvolver, a reconhecer o dom que Deus lhe deu. E nós temos ministérios diversos
intra e extra comunidade de fé, para que você possa aplicar a sua vida nesse princípio. Pessoas certas nos lugares certos, pelas razões certas. Nós caminhamos também por uma espiritualidade contagiante. E isso aqui tem tudo a ver com o que Paulo diz aos irmãos em Coríntios. Ele vai dizer que não adianta você ter todos os dons do mundo, mas se o amor de Deus não perpassar as suas intenções, não adianta nada. Você pode falar em línguas, profetizar, pode ser o Senhor dos 9 dons, mas você não vai conseguir mudar a história de ninguém. Porque a espiritualidade contagiante passa pela forma como você e eu vivemos a nossa intimidade com Deus no nosso quarto. É quando nós pedimos um avivamento, e não para que só a igreja vive, mas quando eu entro no meu quarto, faço um círculo ao redor de mim e digo: Deus, começa aqui, em mim. Essa marca eu preguei, contei a história de Billy Graham, quando criança, dizendo: Senhor, faz em mim o que o Senhor fez na vida de John Wesley. Faz no meu país o que o Senhor fez na Inglaterra nos tempos de John Wesley. E Deus fez isso na vida de Billy Graham. Nós passamos então para estruturas eficazes. Estruturas eficazes, certamente as estruturas vão ser impactantes. Por quê? Porque essa espiritualidade muda as nossas estruturas internas. E quando nós somos moldados internamente, as nossas estruturas, cada braço de ação da nossa comunidade de fé, ela certamente vai ter o foco de glorificar a Deus, abençoar o seu povo e propagar o reino de Deus. Vamos então para um culto inspirador. Entendemos que culto é algo que eu presto ao Senhor. Não tem a ver com liturgia. Porque em cada cultura você cultua de uma forma diferente. Na África, na Ásia, aqui na América Latina, especial aqui no Brasil, aqui na Alvorada. Uma das coisas que as pessoas perguntam: mas se existe um modelo de igreja presbiteriana? Não, não existe um modelo de igreja presbiteriana. Porque a igreja presbiteriana, se você for no Rio de Janeiro, a catedral, a primeira igreja construída e organizada no Brasil, ela é totalmente diferente, liturgicamente falando, e a estrutura é diferente da nossa igreja presbiteriana da Alvorada. O que define a igreja presbiteriana do Brasil são os seus símbolos de fé, a sua constituição e a sua doutrina. Isso nos define como igreja presbiteriana do Brasil. Inclusive, as igrejas presbiterianas do Brasil têm liturgias totalmente diferentes umas das outras. E essa é uma coisa que a gente tem que entender, que o culto não tem a ver com a liturgia em si, mas como eu apresento ao Senhor a minha vida. Passando de culto inspirador, nós fomos para pequenos grupos. Nos pequenos grupos, nós entendemos ser esse instrumento que Deus nos deu para o nosso tempo. Mesmo orientado lá do tempo dos apóstolos, tendo alguns pensamentos muito anteriores disso, quando o conselho de Jetro com Moisés, mas entendemos que os pequenos grupos são instrumento de Deus em que você pode exercer algo importantíssimo na doutrina reformada, que é o sacerdócio universal, em que nós nos pastoreamos, aplicando aquilo que Deus fala lá em Deuteronômio com o povo dele, em Êxodo, quando ele chama o povo de Israel para ser uma nação de sacerdotes. Nós, nos pequenos grupos, eu incentivo você que ainda não está em um pequeno grupo, não deixe de participar. Você está perdendo a oportunidade de ser pastoreado, desenvolver os seus dons e talentos e poder abençoar a vida de outros irmãos. A santidade, o crescimento em santidade, ele perpassa por 2 áreas. Santidade pessoal, que é espiritualidade contagiante, você no seu quarto, e a santidade comunitária, você com o povo de Deus. E você não consegue ter comunhão aqui no domingo à noite. Aqui você abraça, conversa e tudo, mas aqui não, você não abre o seu coração para mim. Se eu te perguntar: está tudo bem com você? Se você me falar que não está, você vai ficar constrangido ou constrangida de querer falar comigo e achar que vai tirar o meu tempo. Mas se você vive em pequeno grupo, você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração.
Você vai ter tempo. Não que se você quiser abrir o seu coração para mim nessa noite, eu não terei tempo para você. Terei, e eu farei com maior alegria. Mas uma coisa é certa, o pequeno grupo pode impulsionar a sua vida comunitária. Uma comunhão com o povo de Deus e uma comunhão com Deus desse povo. E hoje, a nossa 7ª marca, nós conversamos pela manhã sobre evangelismo orientado por necessidades. E pela manhã eu conversei com os irmãos em cima do texto de Romanos capítulo 1, onde Paulo diz aos irmãos de Roma: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, da pregação do evangelho. E mais lá na frente ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. E eu trabalhei a perspectiva da evangelização como uma dívida. Uma dívida não que nós temos com Deus, porque com Deus a nossa dívida, por meio de Cristo Jesus, foi cancelada. Isso em Hebreus nos fala que Ele rasgou o título de dívida que tínhamos para com Ele. Mas uma dívida que nós temos para aqueles que não conhecem a graça que nos foi ofertada. E Paulo nos chama de dispenseiros dessa graça. Paulo nos conclama a sermos proclamadores, arautos. Senhor Jesus nos chama para sermos este povo que vai pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas de todas as nações. Afinal de contas, Apocalipse diz que de todos os povos, línguas e nações, o Senhor Jesus comprou para ele e o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Nessa noite, como uma continuidade da nossa conversa pela manhã, eu saio do Novo Testamento e entro no Antigo Testamento. Vou lá para 2 Reis capítulo 5, bem nos tempos do rei Jorão. 2 Reis capítulo 5, o contexto de 2 Reis, nesse primeiro momento, o reino de Israel já tinha sido dividido. Então já havia o reino do norte e o reino do sul. Em especial, esse texto acontece no reino do norte. No tempo do filho de Acabe e Jezabel, que reinou lá 12 anos. Durante 12 anos, Jorão reina em Israel, e a palavra de Deus no capítulo 3 de 2 Reis diz que ele só não andou completamente na maldade do pai e da mãe dele, porque ele quebrou um altar de Baal, mas ele andou nos caminhos de maldade de Jeroboão, que foi o responsável pelo reino de Israel ter sido tão contaminado pelo pecado. Jorão decidiu então viver nos caminhos da maldade, idolatria, promiscuidade, corrupção. Por conta dessas atitudes, tanto de Acabe e Jezabel, os pais dele, e dos reis que antecederam Acabe e Jezabel, Deus fez com que a Síria invadisse Israel, o reino do norte. Quando eu digo Israel, é o reino do norte, porque o reino do sul chama-se de reino de Judá. A Síria invade Israel por várias vezes em campanhas militares e põe Israel sob julgo deles, e Israel passa então a pagar tributos à Síria, se tornando então vassalos do reino da Síria. Nessas incursões em Israel, os sírios levavam escravos, e uma menina foi levada escrava para a casa de um alto comandante do rei da Síria, chamado Naamã, do qual eu passo a contar a história dele agora, quando vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei
da Síria. Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegada a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Esse texto é lindíssimo. E me mostra alguém que entendeu e que abraçou a oportunidade para evangelizar alguém por meio da necessidade. Uma menina escrava, mas cujo coração estava liberto, cuja alma estava aberta. Viu seu senhor com lepra, e ela não guardou para si as verdades que ela tinha. Ela não guardou no seu coração as certezas de que havia um Deus em Israel que poderia mover céus e terras para abençoar o seu Senhor. Mas ela aproveitou a oportunidade para poder transformar a história de vida de um grande general da Síria. E ao ouvir a necessidade deste homem, que sabia que estava condenado à morte, e estava condenado a, no mínimo, a exclusão social, porque assim se fazia com os leprosos nesse tempo de Israel. E ela olha, ela ouve uma conversa, ela entende uma necessidade, e ela vê uma oportunidade para revelar a glória de Deus na vida deste homem.
Essa escrava não tem nome. Essa escrava não tem uma identidade aqui que a gente pode falar, a não ser a identidade de povo de Israel. A gente sabe que a identidade dela, claramente aqui, é de alguém que realmente vive a aliança do Senhor. E ela disse: se o meu Senhor ouvisse, soubesse do profeta que tem. E ela se torna então mensageira das boas novas. Porque isso é evangelização. Como pela manhã eu citei aqui, quando Paulo fala a Timóteo, Timóteo, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo não está falando de um evangelista na perspectiva do dom, mas na perspectiva da pessoa que é dispenseiro das boas novas. Aquele cujo coração e os lábios estão abertos para poder falar e proclamar as boas novas. Lógico, falar e proclamar enquanto vive essas boas novas. Mas falar e proclamar. Eu já disse aqui algumas vezes para os irmãos, eu acho, atribuíram essa frase a São Francisco de Assis, eu preciso realmente averiguar se essa frase é dele, mas se for dele, foi uma das frases heréticas que ele falou. E ele era um cara muito top. Evangelize de todas as formas, se possível, com as palavras. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe evangelização sem proclamação. O testemunho não precisa ter proclamação. A ponte de observação das pessoas na sua vida, para que as pessoas sintam interesse em ouvir e te darem o direito de falar a elas. Isso aí é o seu testemunho. Mas o evangelho ele precisa ser falado. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para salvação, com o coração se crê. Então a proclamação do evangelho é algo importante. E esta menina, no 2 Reis capítulo 5, essa escrava, ela olha e diz: é a oportunidade que eu tenho para revelar o Deus de Israel. Porque lá em Êxodo, quando Deus chama o seu povo, e ele diz que esse povo vai ser uma nação de sacerdotes, ele está chamando o povo para que esse povo possa revelar a Deus a todas as outras nações. Dentro do movimento missionário, nós trabalhamos 2 momentos missionários. O tempo em que era centrípeto e o tempo centrífugo. Ou seja, em que Israel nesse momento, nesse tempo do chamado, ele ia fazer com que os povos se aproximassem dele para conhecer a Deus. Nos tempos de Jesus, que é o segundo momento missionário, agora Israel abre, o Israel de Deus, ele se espalha no meio desses povos. Mas o primeiro chamado é para que Israel revelasse esse Deus. E os povos conhecessem a esse Deus por meio de Israel, essa nação de sacerdotes. E essa menina decidiu no seu coração viver como sacerdote ainda que ela estivesse na Síria. A Síria conheceria o Deus de Israel por meio da vida desta mulher, desta menina. E então ela fala a sua senhora, e a sua senhora fala a Naamã, e Naamã vai ao rei e diz: eu preciso ir a Israel, porque eu fiquei sabendo que lá tem um curandeiro, lá tem um cara que vai curar a minha lepra. Então o rei envia uma carta ao rei, e olha que legal, porque a mensagem do rei da Síria para o rei de Israel não abarca agora Eliseu, porque na cabeça do rei não havia autoridade espiritual ou autoridade que não fosse o próprio rei. E ele acha que essa autoridade de cura, esse curandeiro, porque nós estamos falando então da Síria, um povo que acreditava que os seus líderes também eram personagens divinos, que também eram vistos como semidivindades. Agora manda uma mensagem para outro rei e diz: agora se vira, cura. E Jorão, quando ele recebe essa carta, ele diz:
Cara, esse cara quer cortar o vínculo comigo. Como eu posso curar alguém? Só Deus pode fazê-lo. Mas eu aprendi uma coisa, queridos, eu tenho aprendido nas Escrituras, que no mundo de homens e mulheres, Deus usa homens e mulheres para fazerem a sua obra. A menina disse, a profeta em Israel. Não é o rei que vai curar, é o profeta. E ela dá essa boa nova a Naamã, então o profeta de Israel entende e fala, uai, o rei rasgou a roupa, manda esse cara vir aqui. Uma menina que está na Síria, que foi escravizada, que não vive num palácio, ela está servindo agora sem a própria vontade dela, ela entende que em Israel há alguém que pode libertar, e o rei de Israel, quem se assenta na cadeira de liderança de Israel, não entende que há um profeta em Israel que pode transformar a história desse homem. Que Deus usa homens e mulheres na história para mudar a história de homens e mulheres. E Naamã foi correndo para esse profeta, altivo, soberbo. Porque é assim que muitas pessoas, ao ouvirem o evangelho, chegam diante da cruz. Primeiro eles duvidam. Primeiro paga para ver. Eu já fiz de tudo mesmo, então o que custa ir lá em Israel? A Oprah Winfrey não veio aqui em Abadiânia para ver o João de Deus? Né? Que custa o cara sair da Síria e ir lá para Israel ver o profeta? Se não desse certo, no mínimo ele mataria o profeta. Ou a sua escrava por mentir para ele. Mas ele foi. E ele esperou uma pompa. Mas Eliseu se mostra como a escrava se mostrou. Nós não temos o nome da escrava, até mesmo para que ela não fosse condecorada aqui. Porque como proclamadores das boas novas, o poder não está em nós, mas na mensagem que nós proclamamos. Alguns anos atrás, um grupo de americanos que se tornaram nossos amigos aqui, que a gente tem recebido alguns anos já aqui na Alvorada, e eu já alguns anos desde que passou lá no Jardim ABC, eles se juntaram e eles começaram a falar algumas coisas, eu pedi para eles traduzirem, e aí numa das traduções, uma das meninas virou para mim e falou assim, olha, ela está agradecendo pelo seu ministério, pastor Júlio. Eu falei assim, opa, pera, fala para ela parar. Fala para ela parar um pouquinho. Eu não tenho ministério nenhum. O ministério não é meu. Quem senta nessa cadeira não sou eu. Quem senta nessa cadeira deu a vida pela igreja, amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Essa cadeira é do Senhor Jesus. Eu sou um cooperador do ministério de Cristo, não mais do que isso. No máximo que eu posso ser chamado é um servo inútil. Aquele cara que fez tudo que tinha que fazer e ele... Não, você fez mais do que a sua obrigação, você fez tudo que você tinha que fazer, era isso que você tinha que fazer. Mas Deus é tão gracioso que Ele ainda assim nos galardoa, nos honra, e não sei por que Ele faz isso, é a graça dEle. Mas uma coisa é certa, essa menina não tem nome, para que não fosse vinculado o nome dela, e assim também não fosse vinculado ao profeta. Por que Eliseu não vai até Naamã? Para que Naamã saiba que é a palavra do Senhor que transforma, não o instrumento da palavra. Naamã fica indignado, porque o evangelho, querido, consiste em acreditar numa coisa simples. Ele recebeu uma ordem simples, banha no Rio Jordão 7 vezes, você vai ficar limpo. O que o evangelho diz? O que nós pregamos? O que consiste em proclamar as boas novas? Quais são as boas novas que nós temos nos nossos lábios para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que nos amou,
que assumiu a cruz no nosso lugar, que pagou o preço dos nossos pecados, que ressuscitou, e pela ressurreição dele, nós hoje podemos estar conectados novamente em Deus, se os nossos nomes estiverem escritos na cruz de Cristo, se ele nos chamou, se ele nos abraçou. O Deus que ama o mundo, que se revela a esse mundo, que se entrega a este mundo. Essa é a mensagem que nós temos. E que se você, nessa noite, ainda não fez, ainda não entregou o seu coração para Jesus, ainda tem resistido à voz incansável de Jesus na sua história. Se você entregar o seu coração e a sua história a Ele, e entender que eu e você, sem Cristo, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, se você entregar a sua vida, você vai ser salvo. Você vai ter uma nova história, uma nova vida. Tem mensagem mais simples do que essa? Sem firula. É o evangelho puro e simples. Como foi simples a ordenança de Eliseu para aquele comandante: toma um banho no rio 7 vezes, você vai ficar limpo. Só que as pessoas estão acostumadas a querer fazer mirabolâncias. Subir 300, 500 degraus de não sei aonde para poder pagar uma penitência, para conseguir algo. Caminhar não sei quantos milhares de quilômetros para poder receber algo. Oferecer isso, aquilo, outro, quando eles só precisam entregar as suas vidas a Jesus e confiar a Jesus a sua história. Como Naamã disse: olha, cara, que cara petulante esse Eliseu. Como ele me dá uma ordem tão medíocre como essa? Quem ele pensa que é? Poxa, eu vou tomar banho no Rio Jordão, um riachinho aqui, comparado a Abana, Farfá, rios de Damasco. Mas sempre tem aqueles que entenderam essa mensagem e disseram: cara, você não estava disposto, você veio até aqui em Israel, cara. Você não estava disposto a ver coisas assim, fantásticas, o sol parar, as histórias que falam do Deus de Israel, o mar que se abre, a água que brota da rocha, essas histórias todas, você não estava querendo ver isso? Você veio até aqui disposto a isso. Ele só pediu para você tomar banho no rio, cara. Ô meu pai, pula nesse rio. Porque Paulo diz que o evangelho é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para aquele que crê é poder de Deus na sua vida. Esse homem então entende e entra nas águas e sai de lá restaurado. Porque mesmo que fosse loucura ou simples demais, não é possível que eu preciso fazer isso. E é legal porque a menina que falou do profeta em Israel sabia que quando aquele homem fosse transformado, algo na Síria mudaria. Porque um comandante que fosse transformado, ele influenciaria sua tropa. Olha o testemunho que esse homem deu aos seus companheiros, aos seus comandados. Homens que viram o Deus de Israel atuar na vida dele. E é assim que as pessoas começam a propagar o evangelho, quando Deus começa a transformar a sua vida, e a sua vida influencia outros, que influenciam outros, e eu tenho incansavelmente dito isso para os nossos adolescentes, na nossa comunidade de fé: há 2 pessoas que estão nas nossas vidas todos os dias, as que nós influenciamos e quem nos influencia. Nós devemos tomar cuidado com quem nos influencia, e devemos cuidar de como nós temos influenciado a história das pessoas. E aqui uma menina influencia a história de um homem
que influencia, uma escrava influencia a história de um grande líder, que influencia a história de outras pessoas, e passa então a viver uma vida de adoração. Por quê? Porque salvação, a proclamação do Evangelho, é fazer com que o homem volte a adorar o seu Deus. Porque qual é o fim principal do homem, a finalidade principal do homem? Pergunta de escola dominical para nós crentes presbiterianos: é glorificar ao Senhor e adorá-lo, gozá-lo, alegrar-se nele para sempre. Essa menina me ensina que nós precisamos olhar o que eu falei pela manhã. O exemplo do Avatar. O filme Avatar, aqueles gigantes azuis, eles tinham uma forma de cumprimentar entre eles muito peculiar. Eles olhavam e diziam: I see you. Eu vejo você. Mas não é um ver de, eu sei que você está aí. É dizer assim: ainda bem que os meus olhos estão te contemplando. E nós precisamos, nos nossos dia a dias, ainda nos nossos momentos de intempéries, de tempestades, ainda nos nossos momentos de aflição, como aquela escrava, longe da sua pátria, longe da sua família, sem vontade própria, mas ainda assim, não cerrou seus lábios para ser mensageira das boas novas, mas olhou a necessidade do seu senhor, da sua senhora, e disse: há uma família que precisa ser transformada, e será, porque há Deus em Israel. Pessoas precisam ser transformadas pela mensagem simples que nós temos a ela. Jesus te ama e quer transformar a sua história. Famílias podem ser transformadas pelo simples abrir da sua boca, onde eu e você podemos nos conectar dizendo assim: eu sei qual é a sua necessidade, eu vejo você. Quando eu entro no meu trabalho, o meu trabalho não é só mais um local, mas é o meu local de missões. Onde eu entro na minha sala de aula, a minha preocupação não é com o conteúdo que o professor vai passar para mim, mas é com como os corações dos meus colegas de sala estão. Quando eu entro na minha sala de faculdade, na academia que eu treino, na minha equipe de jiu-jitsu, de sandá, você entra em qualquer estabelecimento que você vai ter relacionamentos, você não se preocupe mais com as coisas do que com as pessoas que estão lá. Faça o seu trabalho para você sempre ganhar o seu direito de ser ouvido como alguém competente, eficiente e eficaz. Mas se preocupe em dizer para as pessoas: eu vejo você. Veja as pessoas, para que você descubra qual é a necessidade do coração delas e aonde o Evangelho vai fazer ponte no coração dessas pessoas. Porque Jesus alcançou cada um de nós aqui, em um dos nossos momentos. Seja no momento que você entendeu que você era pecador, miserável. Seja no momento que você estava com o coração aflito, assoberbado de dor. Seja no momento de tristeza, seja no momento em que você estava, no momento que você se identificou como religioso e você viu Jesus Cristo entrando e Ele começou a mudar você por meio deste vínculo. E Ele tem mudado toda a estrutura da sua vida, mas Ele começou por um ponto. Ele fez uma ponte com você. Eu estou aqui porque alguém olhou para mim e disse: cara, eu vejo você. E eu sei que essa sua depressão, eu sei que a angústia da sua alma, e essa sua doideira e a sua raiva, podem ser vencidas por meio de Cristo Jesus, o Senhor que mudou a minha história. O Evangelho é simples. Loucura para aqueles que não creem.
escândalo, mas é poder de Deus para aqueles que são impactados por Ele. No final, como eu falei para vocês, evangelização consiste em levar as pessoas a adorar ao Senhor. Por isso que Naamã, ele olha, algumas lições a gente pode ver aqui também. Por exemplo, o evangelho não pode ser comprado. A graça não é comprada. Ele quis dar um presente. Eu vi muitos pastores e líderes se corromperem por conta desses presentes, que foram de boa intenção do coração daqueles que foram impactados por uma mensagem, por uma oração ou coisas assim, mas que começaram a gostar disso aí. E acabou acontecendo na vida deles o que acontece em Geazi depois desse texto, que Geazi fica leproso porque aceitou uma coisa que o profeta não aceitou. Porque milagre, salvação, libertação não se compra. Isso é graça de Deus, e Paulo diz: de graça nós recebemos, de graça nós damos. Pedro olha para o paralítico na porta do templo e diz: olha, o que eu tenho eu te dou. Não vai ficar comigo não, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, parceiro. Não recebendo os presentes, há um pedido de Naamã: agora, eu queria levar aí uns 100 quilos de terra, para eu poder fazer as minhas preces em cima desse lugar. Eu quero oferecer ao Senhor sacrifício, porque esse lugar é sagrado. Há Deus nesse lugar. Esse lugar tem cheiro de Deus. É quando a minha casa e a sua casa viram esse lugar sagrado. É quando a nossa mesa no trabalho se torna esse ambiente sagrado, em que as pessoas chegam e falam assim: cara, Nilson, deixa eu ficar aqui do seu lado só um pouquinho, cara. Bicho, eu estou precisando de uma vibe positiva hoje. Ele não sabe o que ele está falando naquela, mas ele sabe que ele está precisando de Cristo. Naamã aqui está dizendo: agora eu sei que eu vou levar para adorar o Deus verdadeiro. Eu estou levando essa terra porque eu sei que eu vou oferecer ao Senhor, nesse lugar, ao Deus verdadeiro. Eu vou adorar o Senhor como vocês adoram aqui em Israel. Você sabe o que Naamã está dizendo? Eu agora me tornei o povo da aliança. Eu fui alcançado pelo Deus da aliança de Israel, e essa aliança me alcançou. E lá em Apocalipse capítulo 5 diz que povos de todas as línguas e nações cantavam ao Senhor e glorificavam o seu nome, porque o Cordeiro comprou para si o direito de ser dono deles. Evangelizar é você ter a oportunidade de fazer com que pessoas voltem a adorar ao Senhor, para que povos sejam impactados pela glória de Deus. E Naamã faz uma confissão: certamente não há outro Deus como o Deus de Israel. Eu não sei, querido, se você já teve essa oportunidade de ouvir isso, mas toda vez que eu ouço alguém dizer, quando na nossa caminhada, no nosso relacionamento, ele diz: cara, eu quero viver com esse Deus que você está me falando, cara. Fez sentido para mim. Eu quero ser esse povo que foi chamado pelo nome de Jesus também. Como eu faço? Como eu posso fazer isso? Quando você vê pessoas se derramando ao Senhor dessa forma, se você ainda não teve essa oportunidade, a minha oração nessa noite para você é que o Senhor te dê oportunidades infindas para poder testemunhar isso pessoalmente. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus, porque no mundo de homens e mulheres, Deus usa homens e mulheres para mudar a história de outros homens e mulheres. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.